Queridos, a graça e a paz, amém? Amém. Tá, obrigado. Irmãos, quando nós entramos no ambiente de adoração, nosso coração fica irresistível, né? Nós não conseguimos resistir, na verdade, a essa presença tão maravilhosa de Deus. Nós gostaríamos que pudesse ter mais tempo de adoração, né? Embora isso possa continuar na nossa vida. Quando saímos daqui, podemos continuar essa adoração ao Senhor. Queridos, do fundo do seu coração, você crê que Deus tem promessas para cumprir na sua vida? Amém. Do fundo do seu coração. Você sabia que não tem ninguém que possa impedir isso? Ninguém pode impedir isso. Aquilo que Deus planejou, preparou como propósito, cumprir na tua vida, é inevitável que aconteça. Às vezes, no meio do caminho, nós mesmos impedimos, né? Nós somos a única pessoa que podemos impedir que isso aconteça, mas não é no sentido de impedir, é no sentido de que às vezes saímos do propósito. No entanto, você não vai sair do propósito, amém? Pelo contrário, você vai cada vez mais entrar, mergulhar cada vez mais nos propósitos de Deus para a sua vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos conhecer a história de um homem de Deus, desde o início lá, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, aí chega em José. E nós vamos aprender com José, irmãos, que não tem nada, não tem ninguém que possa impedir os propósitos de Deus acontecer na nossa vida. Nós vamos aprender com José a chegar ao objetivo final. Essa história é muito longa e nós vamos ler apenas o versículo, do versículo 3 ao versículo 8, e eu vou dar uma resumida nessa história para você. Versículo 3 diz o seguinte: E disse José aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o nosso pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: Eu peço, chegai-vos a mim. E chegaram a ele. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçam, nem se pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem perto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Amém. Até aqui é suficiente. Olha só. José, queridos, era o filho mais novo, aliás, mais novo do que ele, só tinha Benjamim, mas era um dos filhos mais novos, o segundo caçula de Jacó e de Raquel. A mãe de José morreu no parto de Benjamim, e isso fez com que Jacó começasse a amar muito mais José, porque ele era o filho da mulher que ele amava, né? Os irmãos de José começam a ficar intrigados com esse amor de Jacó. E começam a não gostar muito disso. Termina que José começa a receber sonhos de Deus. E começa a revelar para os seus irmãos e para o seu pai, para a sua família. E nos sonhos de José, ele é colocado como destaque entre os seus irmãos e entre a sua família. E isso gera muito mais raiva dos seus irmãos, inveja e esses sentimentos ruins.
Queridos, acontece que os irmãos de José eram pastores de ovelha, toda a família era. E um dia, eles estavam pastoreando, aquele tempo não era como hoje, que as pessoas levam seus animais e voltam no mesmo dia. Era um período que as pessoas passavam temporadas inteiras, né, pastoreando seus animais. E um dado momento, o pai de José o chama e diz: olha, José, vai até onde os teus irmãos estão, né, já depois de muitos dias, e procura ver lá se está tudo bem. E José vai. José tem muita dificuldade para encontrar os seus irmãos diante do grande espaço territorial onde eles estavam, mas ele encontra. E quando ele chega lá, de longe, seus irmãos já o percebem e começam a maquinar um plano de morte para José. Eles dizem: lá vem o sonhador, né? Vamos matá-lo. Mas Rúben não queria matar José. Deu uma ideia: vamos botar ele num desses poços. Que poço era esse? Eram poços muito fundos que o pai de Jacó, Isaac, cavava para obter água, mas aquele poço estava vazio. Então ele diz: vamos botar ele nesse poço, é melhor do que a gente matar, né? Deixa ele aí. Mas Rúben estava maquinando depois tirar José dali. Eles aceitam, colocam José no poço. E, irmãos, ali estava José e eles planejando a morte dele. Depois passa uma carruagem que vai para o Egito. E alguém tem uma ideia, Judá, e diz assim: olha, vamos vender ele para essa carruagem, para que se a gente matar, a gente não ganha nada com isso, vamos vendê-lo. E aí vendem José, tira do seio da família e entregam como escravo a um desconhecido. Esse homem leva José para o Egito. Quando chega lá, junto com os outros escravos, José é vendido como uma mercadoria. E naquele ambiente, um homem chamado Potifar, oficial de Faraó, compra José, leva ele para sua casa. E tudo que José começa a fazer na casa de Potifar, dá certo. A Bíblia diz: e Deus era com José. Olha, parece contraditório. Como é que um camarada que passa por tudo isso, agora está vendido como escravo, e Deus vai lá e diz que era com ele? Tudo que José fazia dava certo. Potifar percebeu isso como um homem de negócio. Colocou logo José como um chefe dos escravos. Depois entregou tudo que tinha a José. Ele percebeu o homem íntegro, reto, direito, temente ao seu Deus. Não se preocupou mais com nada. Viajava e deixava toda a sua casa à disposição de José. Um dia a mulher de Potifar resolve ter relações sexuais com José, deseja ele, mas ele resistindo. Mas um dia ela pegou ele dentro de casa e disse: hoje você vai se deitar comigo. E aí José diz assim: olha, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Era um homem que honrava o seu Deus, mesmo diante das situações que estavam. Tenta fugir, ela fica com a sua túnica nas mãos. Passa um tempo, quando o faraó chega de viagem, ela diz: esse homem que tu botou aqui na minha casa tentou me violentar sexualmente. Aqui a prova, fiquei com a túnica na mão. Faraó lança José no cárcere. Estava ali José no cárcere, e quando José chega no cárcere, o trecho da palavra de Deus diz: e Deus era com José. Parece contraditório, queridos. Mas ali estava um homem que, diante de todas aquelas situações, não saiu do propósito. A Bíblia diz que ele acha graça diante de todos que estavam ali, diante dos detentos, diante do carcereiro, de maneira que o carcereiro entrega tudo a José, continua do mesmo jeito, tudo que faz, prospera. Um dia, alguém, o copeiro e o padeiro do rei, cometem um crime, e o rei manda para a prisão enquanto investiga. Um dia esses homens tiveram um sonho, e o copeiro está lá, contando o sonho a José. José interpreta o sonho do copeiro e diz assim: olha, sabe o que é que vai acontecer? Você vai voltar a servir no copo de Faraó. Quando o padeiro viu aquilo, aí disse: ah, não, também sonhei, vou contar também. Aí quando ele conta, aí José diz: sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser considerado culpado e vai ser enforcado. Irmãos, no dia do aniversário de Faraó, Faraó se lembra desses homens, manda chamar, e assim como José havia dito, Deus havia revelado,
ele devolve o cargo ao copeiro e manda enforcar o padeiro. Acontece que, quando isso aconteceu, há 2 anos atrás, José havia dito o seguinte: olha, quando você estiver lá, lembre de mim. Eu não fiz nada para estar nessa prisão. Eu sou um hebreu. Eu ando em integridade diante do meu Deus. Eu fui arrancado do seio da minha família e fui trazido para cá. E ele disse: não se preocupe, eu vou lembrar de você. Mas ele esqueceu de José. Queridos, dito isso, eu gostaria que enquanto nós estamos lendo os textos, enquanto nós estamos lembrando das histórias, você fosse aplicando isso ao seu coração. Olha, não me responda, mas você tem sonhos? Você é alguém que sonha? Você tem projetos? Ou você é alguém que vai levando a sua vida aí, do jeito que der certo? Se der certo, beleza. Se não der, também está tudo bem. Normalmente não é assim. Nós somos pessoas que sonham e que lutam pelos nossos sonhos, né? Não é assim que acontece? Só que à medida, queridos, que nós vamos enfrentando as dificuldades, nós vamos nos acostumando com as nossas realidades. E às vezes vamos deixando de sonhar. Vamos deixando de projetar, vamos deixando as coisas para trás. E vamos vivendo a realidade que nos está proposta. Quando nós éramos pequenos, as pessoas chegavam na escola, né, e diziam: o que é que você vai ser quando crescer? E a gente: eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Nós éramos cheios de sonhos. Mas parece que quando a vida vai passando e as dificuldades vão vindo, nós vamos deixando aquilo para lá, né? Pior, queridos, pior, é que às vezes Deus prepara os nossos sonhos. É que às vezes Deus prepara lugares para nós estarmos. E nós vamos deixando as circunstâncias dizer que não é possível. Querem um exemplo disso? No ano de 2006, eu estava estudando ali, fazendo concurso e tal, então eu estava me preparando para fazer um determinado concurso. Então alguém disse assim: olha, por que tu não faz esse concurso? Não vou citar os nomes. Por que tu não faz esse concurso aqui e tal? Eu olhei assim, eu disse: está doido? Isso aí é para quem é muito inteligente. Não dá para mim. Eu continuei fazendo concurso. 15 anos depois eu fui fazer aquele concurso. E fui lá e passei, queridos. 15 anos, eu poderia estar há 15 anos naquele lugar. Mas às vezes a gente não acredita que é possível. E vamos aceitando as circunstâncias e dizer que não. Nós não nos permitimos. E às vezes nós não nos permitimos viver sonhos que Deus planejou para a nossa vida. Queridos, eu gostaria que você imaginasse comigo agora a seguinte cena. Imagine que você está diante de Deus. Um dia, depois dessa vida, você está diante de Deus. E ali tem um grande telão, enorme, muito maior do que esse. E vão passando cenas da sua vida. E nessas cenas começam a passar coisas do campo profissional. E Deus começa a mostrar a você o que você deveria ter sido. E você olha para aquela cena e você diz: meu Deus, eu deveria ter sido isso. Por que eu não fui? E Deus começa a dizer: porque você começou a dar desculpas. Você começou a dar desculpas, não acreditou no propósito. Então, irmãos, de repente começa a passar coisas da sua vida sentimental. Meu Deus, aí você começa a dizer: meu Deus, eu perdi meu casamento por conta disso. Eu perdi meu casamento por conta do orgulho. Olha qual era a família que eu deveria ter. Puxa, no campo dos relacionamentos, meu Deus, essa pessoa, ela deixou de ir na minha casa porque um dia eu fui grosseiro com ela. Ela deixou de me ajudar porque um dia eu usei palavras torpes. Eu falei mal, eu não tive humildade, eu não pedi perdão. E sobretudo, queridos, imagine que essa cena agora vai passar no campo espiritual. E aí Deus te mostra o que você deveria ter sido. E você olha, e Deus te mostra dons que você deveria ter adquirido, recebido do Espírito Santo. Mas você diz: não, isso não é para mim. Isso é para Paulo, isso é para Pedro, não é possível. Deus te mostra lideranças que você deveria ter assumido, e você começou a dar desculpas: não, mas não é possível, eu não sou tão santo, eu não sou perfeito, eu não consigo. Deus te mostra, queridos,
coisas que você deveria ter sido, mas você enterrou seus talentos. Você imaginou essa cena? Agora eu quero te dizer, olha, ainda há tempo, queridos, de você ser tudo aquilo. Ainda há tempo, você está aí. Ainda há tempo de você ser tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Não há ninguém que possa impedir dessas coisas acontecerem. E eu queria convidar você a, muito rapidamente, com muita objetividade, olhar para a vida de José e perceber como esse homem chega no propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Primeira coisa que nós aprendemos com José, queridos, é a governar bem as nossas emoções. Governe bem as suas emoções. Irmãos, nunca na história a mente humana foi tão bombardeada como nos dias de hoje. Nunca na história. Queridos, não estamos sabendo lidar com as nossas frustrações. Nós estamos ensinando aos nossos filhos a não saber lidar com as frustrações. Tudo que pede a gente dá. Se o menino chora, a gente não quer ver ele chorando, a gente dá alguma coisa. Se o menino pede o celular e a gente quer tirar ele que se esperneia, a gente entrega, porque a gente não quer ter dor de cabeça, dificuldades. E aquela criança vai aprendendo a não saber lidar com as frustrações e com os nãos. E nós, queridos, nos dias de hoje, nos dias do imediatismo, nós não estamos sabendo lidar bem com as nossas emoções. Olha, estamos dando munição ao inimigo. E em muitos casos, basta uma crítica para a gente explodir. E em muitos casos, basta alguém discordar da gente para a gente explodir. Queridos, como você lida com a crítica? Faça uma autoavaliação agora. Como é que você lida com os elogios? Você é movido a elogios? No seu trabalho, na sua casa, você consegue fazer bem as coisas se as pessoas começam a te elogiar? Se as pessoas te criticam, você trava? Você fica revoltado? Ou você aprende com isso? Ou você é neutro, você sabe quem você é e aonde você quer chegar, independente das críticas, independente dos elogios. Quem é você, queridos, quando as coisas não estão exatamente como você planejou que fosse? Quando elas não dão certo, quem é você nessa hora? Em casa, você busca um equilíbrio na sua casa? Você busca um equilíbrio no seu lar? Ou você cria uma atmosfera ruim? Começa a se agitar quando as coisas não dão certo? A atmosfera da sua casa, do seu lar fica tenso? Você é alguém que chega estressado e estressa todo mundo em casa? Você é alguém que, porque a cama está desforrada, você cria um tumulto? Porque a toalha está em cima da cama, você cria um tumulto? Você é alguém que, porque o tênis, a meia está ali no lugar indevido, você cria um ambiente que não é possível viver em paz? Ou você, ao contrário, é alguém que estabelece o equilíbrio no seu lar? Olha, você precisa administrar as suas emoções. No seu trabalho, queridos, quem é você? Você é alguém que faz parte da solução? Ou você é alguém que faz parte dos que criam o problema? Você é alguém que procura solução ou alguém que procura culpados? Você é alguém que joga os problemas do ventilador, se estressa e diz, não foi eu também não vou resolver? Queridos, alguém que consegue governar bem as suas emoções, alguém que consegue ter equilíbrio nas horas tensas, nas horas que as coisas não dão certo, é alguém que vai conseguir governar em qualquer lugar. Alguém que não consegue ter equilíbrio e governar bem as suas emoções, é alguém que não vai conseguir ser líder de nada. Olha só, antes de governar o Egito, José foi alguém que governou bem as suas emoções. Governou bem a sua mente, sabe por quê? Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa frustrada, depressivo, decepcionado com a vida e desistir de tudo. Quer ver? José enfrentou a rejeição dos seus irmãos. Já pensou, irmãos, é difícil a gente aceitar rejeições na vida.
Mas quando essa rejeição vem da nossa própria casa, foi assim que José lidou com as emoções. José foi colocado em um poço para morrer pela sua família, por aqueles que deviam protegê-lo. Naquele lugar, colocado para morrer, José escutou os seus irmãos tramando a sua morte, dizendo: olha, nós vamos matar ele, vamos pegar a roupa dele, vamos matar uma dessas ovelhas, pegar o sangue das ovelhas, melar na roupa dele e dizer ao nosso pai que uma besta do campo comeu. Aquele homem escuta tudo isso. Foi levado como escravo para uma terra desconhecida, arrancado do seio da sua família, levado para o Egito. Queridos, de repente José estava ali na casa de Potifar e parece que as coisas, embora aqui tudo deu errado, começa a se organizar. José agora estava como líder dos escravos, estava como chefe de tudo da casa de Potifar. De repente, uma injustiça o leva para a prisão. Na prisão, José ganha a confiança de muitas pessoas. De repente chega um homem que conta um sonho e ele diz: agora sim, esse homem vai me ajudar, vai estar lá, é o copeiro, o homem de confiança de Faraó, vai me tirar daqui, eu sou inocente. Passa 2 anos esquecidos naquele lugar. Esse homem, queridos, ele tinha tudo. Ele tinha tudo para ser um homem frustrado, para fazer com que os propósitos de Deus não acontecessem na vida dele, para desistir de tudo. Mas sabe uma coisa? Não é porque as coisas não aconteceram, queridos, que elas não vão acontecer. Não é porque não aconteceu ainda que não vão acontecer. Existem propósitos que são necessários a gente passar por eles para que coisas maiores aconteçam. Sabe? A Bíblia, não é a Bíblia que diz, mas é a história que conta que um dia uma mãe recebe uma carta do seu próprio filho da escola. E quando ele chega com a carta, ela lê e ela dizia o seguinte: olha, seu filho não tem condições de ficar nessa escola. O QI dele é muito baixo, ele não acompanha os alunos. Ensine você mesmo a ele em casa. E o filho pergunta o que foi que aconteceu, porque não poderia mais voltar para a escola, pediu para aquela mãe ler a carta, e ela lê a carta da seguinte forma: o seu filho é muito inteligente, nós não temos condições de acompanhá-lo, ensine você mesmo a ele em casa. Aquela mãe passa a ensinar seu filho fervorosamente. E o final dessa história é que o nome daquela criança era Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Thomas Edison diz que a invenção da lâmpada foi 90% de transpiração e apenas 10% de inspiração. Um dia, numa história parecida, um homem foi expulso da escola técnica de Zurique com a seguinte informação: você não tem condições de acompanhar esses alunos, é pobre de ideias. Aquele homem se tornou o homem mais inteligente do seu século, ganhou o prêmio Nobel da Física. Nós estamos falando de Albert Einstein. Não é porque as coisas não deram certo, queridos, que elas não vão dar certo. Uma outra coisa que nós aprendemos com José é evitar os atalhos. Pegar atalhos é assinar um atestado de que nós não cremos que Deus é poderoso para realizar o propósito. Pegar atalhos é dizer: eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou dar um jeito, eu mesmo vou encontrar uma solução, uma maneira de resolver esse problema. Um dia, a Bíblia diz que um anjo chegou para Abraão e disse: Abraão, você vai ter um filho, porque de você Deus vai fazer uma grande família. Deus disse que Abraão seria o pai de uma grande nação. Aquilo era humanamente possível, porque Abraão era muito velho e Sara, sua esposa, era estéril. Inclusive ela ri do anjo que diz isso. E passa o tempo e as coisas não acontecem, queridos. Então Sara tem uma ideia e diz assim: olha, vamos pegar um atalho. Já que as coisas não acontecem, você é muito velho, eu sou estéril, vamos fazer o seguinte: se deite com a minha empregada, Agar, tenha um filho com ela, e esse filho vai ser o filho da promessa. E assim fizeram. Acontece que aquele não era o filho da promessa.
E aquilo trouxe muitos problemas para a vida de Abraão. Depois Sara mesmo começou a ficar com ciúmes da empregada e com raiva do menino. E mandou que elas fossem embora, expulsou de casa. E aquela mulher vai com aquele menino para o deserto para morrer lá. Felizmente, Deus, que é justo, teve misericórdia daquelas vidas e mandou um anjo para dizer que eles não iriam morrer. Ismael se tornou o pai de uma grande nação, mas trouxe muitos problemas para a vida da nação de Israel, porque era uma nação que se tornou inimiga dos filhos de Abraão. Os atalhos, queridos, são um atestado que nós assinamos dizendo que Deus não pode fazer aquilo que prometeu. E nós queremos da nossa maneira resolver. Irmãos, as propostas vão surgir na sua vida. As propostas vão surgir. Sabe, aquele concurso que você tanto quer, alguém vai chegar e vai dizer assim, olha, eu conheço alguém que faz. Sabe aquele vestibular? Alguém vai chegar e vai dizer, eu conheço alguém que faz. Quanto você pode pagar? Sabe, queridos, no seu comércio, alguém vai te dar uma proposta, de repente é uma propina para você facilitar alguma coisa, de repente é uma sonegação. Irmãos, relacionamentos sexuais, propostas antes do casamento, as propostas vão surgir. As propostas vieram na vida de José, e alguém disse assim, deite-se comigo. Ora, era ou não era uma proposta muito boa? Quem pediu isso foi a esposa do chefe de José. Era um homem que andava viajando. E agora, se José se deita com aquela mulher, quem sabe ele não tem regalias naquele ambiente. Mas sabe, eu fico imaginando outras propostas surgindo na vida de José. José ficava responsável por tudo que acontecia na casa de Potifar. E eu fico imaginando, queridos, não é a Bíblia que diz, sou eu que fico imaginando, que as pessoas, os escravos diziam, rapaz, tu tem a chave de tudo aí, porque a gente não foge. Eu fico imaginando José dentro da prisão, o carcereiro entrega tudo nas mãos dele, eu fico elucubrando os presos, convencendo José, rapaz, tu tem facilidade aí, vamos fugir, vamos embora. Mas se aquele homem, irmãos, aceita os atalhos que se propuseram diante dele, aquele homem talvez tivesse regalias na casa de Potifar, mas nunca seria governador do Egito, seria um escravo amante da mulher de Potifar. Se aquele homem tivesse fugido, talvez ele não tivesse sido capturado, mas talvez tivesse sido apenas um escravo fugindo, que não tinha para onde ir, e aonde fosse capturado seria morto. Ou quem sabe fosse capturado e já seria realmente morto. Mas irmãos, se só você e Deus sabe as propostas que têm surgido na sua vida. E queridos, se de alguma forma você saiu do propósito e pegou um atalho, eu quero te dizer que ainda dá tempo de voltar. O caminho, ele é mais longo, ele é mais difícil, mas ele é mais seguro. É com garantia de vitória que Deus realiza propósito nas nossas vidas. Queridos, uma outra coisa que nós aprendemos com José é a fazer tudo com excelência. Às vezes as coisas ainda não estão do jeito que você quer. Às vezes você ainda não está no ambiente que você quer. Mas no ambiente que você está, você pode fazer tudo com excelência. Talvez não seja o emprego que você quer, mas faça com excelência. Daí as pessoas vão te perceber. Daí você vai adquirir experiências. Olha, José poderia ter feito tudo com muita raiva. Ou poderia ter se negado a fazer tudo. Sabe por quê? Porque se ele não governa bem as suas emoções, se torna uma pessoa frustrada, e ele poderia dizer, olha, eu não era escravo, eu era livre, só que agora eu vou ser o pior escravo, eu vou ser a pior pessoa. Mas José foi o melhor
escravo. Do melhor escravo se torna um chefe na casa de Faraó, responsável por tudo. A Bíblia diz que Faraó nem sabia das coisas que aconteciam e que tinha, porque estava tudo entregue nas mãos de José. Aquele homem injustiçado vai para a cadeia, mas como prisioneiro, se torna um melhor prisioneiro. Eu fico imaginando um homem disciplinado, obedecendo ordens, sendo responsáveis. Alguém percebe que algo diferente existe na vida desse homem e entrega tudo nas mãos dele na cadeia. Poderia não ter decifrado sonhos. Poderia não ter ajudado ninguém. Poderia ter dito, olha, já que eu estou aqui, também eu não vou ajudar ninguém. Eu não vou decifrar sonho de ninguém. Porque eu vou só ajudar as pessoas, ninguém me ajuda. Às vezes nós queremos ser assim, né? Queremos esconder os nossos talentos porque eles estão servindo apenas para abençoar outras pessoas. Deus começa a fazer propósito na sua vida dessa forma. E queridos, a tua vida tem que ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Tem que ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Ninguém consegue vencer com egoísmo. Mas aquele homem diz exatamente isso. Eu vou ajudar. Lembra de mim, meu amigo, mas eu vou te ajudar. Queridos, finalmente, nós aprendemos com José a enfrentar as lutas que surgirem nas nossas caminhadas. As lutas vão surgir. E elas fazem parte, querido, do processo. E às vezes nós não queremos lutar. Às vezes é mais fácil recuar. Às vezes é mais fácil pegar atalhos, é mais fácil dar desculpas, porque as lutas nos ferem, as lutas nos machucam. Então você tem uma escolha. Olha, ou você dá desculpas, ou você permanece no propósito. E se você der desculpas, você vai ficar onde está. Mas se você permanecer firme no propósito, enfrentar as lutas que vierem na sua direção, queridos, você pode até ser marcado pelas as cicatrizes das dores, das lutas que você enfrentou, mas você vai chegar no propósito final. A gente olha para a vida de Davi, quando ele diz que enfrentou leões e ursos, e a gente percebe que Davi pode até ter sido marcado pelas cicatrizes das lutas que enfrentou. Mas aquelas lutas o tornaram mais forte. E Davi fez daquela luta trampolim para chegar até o reino. Às vezes as lutas, elas são a ponte que nos levarão para um outro lado. José disse isso aos seus irmãos, quando ele disse, não foi você que me mandaram para o Egito. Foi Deus que me trouxe até aqui. Só que ele não saiu do propósito em momento nenhum. Tudo o que aconteceu, ele diz, cooperou para que hoje eu estivesse aqui como governador do Egito. Existem lutas, queridos, que são passaporte para uma vida melhor. Olha só, Samuel é fruto de muitas lágrimas. O profeta Samuel. Sabe o que aconteceu para Samuel nascer? A Bíblia diz que Penina, a mulher de Elcana, provocava muito Ana, que também era mulher de Elcana. Naquele tempo, um homem poderia ter mais de uma mulher. E Ana não poderia ter filhos. E Penina provocava ela e humilhava ela. E a Bíblia diz que aquela humilhação fez com que Ana fosse até o templo e começasse a chorar desesperadamente. E depois do choro começou a orar com soluços. Irmãos, as lágrimas de Ana, a oração de Ana, fez nascer Samuel. Naquele tempo, o povo de Israel vivia num declínio espiritual muito grande. Os homens que eram sacerdotes tinham relações sexuais com as mulheres dentro do templo. Deus estava muito incomodado com aquilo. Mas a oração de Ana fez nascer um homem que trouxe avivamento para aquele povo. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Queridos, Samuel depois
vai ungir Davi como rei de Israel, no período em que Saul era um rei que Deus já havia rejeitado. Saul já não era reverente diante de Deus. E a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé para ungir Davi. E quando chega naquele lugar, ele unge Davi, mas passa muito tempo e Davi só se torna rei de Israel depois que enfrenta uma luta com Golias. Você entende que as lutas são necessárias? Nós não podemos abrir mão dela e dar desculpas, precisamos enfrentar. Quero finalizar contando só mais uma história. A história de um homem chamado Jefté. Esse homem era filho de um homem chamado Gileade e morava no meio do povo de Deus, numa cidade também chamada Gileade. Acontece, irmãos, que Jefté foi fruto de um relacionamento de Gileade com uma prostituta. E ele leva Jefté para dentro de casa. Passado o tempo, os irmãos de Jefté, da esposa legítima de Gileade, crescem e expulsam ele de casa. E dizem: você é filho de uma prostituta. Você não pode ter parte na herança. E não resta outra alternativa àquele homem se não sair de casa. Lá no capítulo 11, por diante, a impressão que nós temos é de que os líderes daquela cidade foram convocados pelos irmãos de Jefté e tiraram ele de casa. Jefté vai para uma cidade chamada Tobi. Aquele homem se torna um guerreiro, irmãos. Se prepara para a luta, se torna um homem forte. E existem muitos homens naquele lugar, homens que até praticavam coisas erradas. Esse homem ajunta, se torna líder deles e se torna um guerreiro, líder de vários homens, preparado para a batalha. Passa um tempo, os amonitas resolvem atacar o povo de Israel, o povo de Gileade. E eles procuram, a liderança daquela cidade procura, queridos, um homem para lutar e liderar o povo de Israel naquela luta, e não encontram. Então os líderes daquela cidade se lembram de Jefté. Jefté se tornou um homem valente. Vão em busca dele. E quando chega lá, eles pedem para ele voltar, e Jefté passa aquilo na cara daqueles homens. A imediata atitude dele foi dizer: vocês me expulsaram da cidade. Por que vem atrás de mim? Mas depois aquele homem resolve ter humildade, queridos. Ele volta lá e diz: eu vou lutar por vocês. O final dessa história é que Jefté luta por eles, vence os amonitas, lidera aquele povo, monta um exército e depois da vitória se torna o governador desse povo. Jefté se torna o juiz do povo de Israel. Irmãos, existem lutas que não são para nos destruir, mas nós não podemos dar desculpas e dizer que não vamos lutar. Nós precisamos aprender com José que aquilo que precisa ser feito no meio do propósito, nós não podemos dar desculpa, precisamos fazer. Nós precisamos, queridos, a governar bem as nossas emoções. Nós precisamos, queridos, não pegar atalhos, nos desviar dos atalhos, se manter firme no caminho. Nós precisamos, queridos, lutar as lutas que estão propostas diante de nós. Eu volto agora lá para o início, para dizer, queridos, que o maior interesse de Deus em tudo isso é na sua vida espiritual. Deus é alguém que está muito interessado em você ser bem-sucedido na sua vida. Deus é alguém que está muito interessado em que você seja bem-sucedido nos seus relacionamentos. Deus tem muito interesse que a sua família seja uma família muito estruturada. Tudo isso é interesse de Deus. Mas ninguém é mais interessado na sua vida espiritual do que o Senhor. Deus tem muito interesse na sua vida espiritual, queridos. Enquanto nós vamos adorar a Deus,
enquanto você também adora ao Senhor, eu quero que você pergunte a si mesmo, se você tem se mantido no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, ou se você tem pegado atalhos na sua vida, tem se desviado do propósito, tem sido menos do que o Senhor espera de você, não tem enfrentado as lutas que vão te levar para um nível de intimidade maior com Deus e de liderança na sua vida, na sua casa e, sobretudo, queridos, no campo espiritual. Quero que você levante, quero que nós possamos adorar o Deus, mas eu quero que você pense sobre isso.